No meu caso, eu tive... Eu nem gosto de usar essa palavra, mas foi sorte. Não quero. Não é pra me cortar. Não é pra me cortar. Eu acho muito injusto ter enterrado uma criança tão pequenininha. Eu sempre gosto de trazer a seguinte reflexão. Será que se fosse um homem parindo, as práticas seriam as mesmas? Eu tenho 32 anos, eu fiquei grávida com 30, eu tenho uma filha de 2 anos. Nesse processo, né, a minha gestação não foi uma gestação planejada, no sentido assim, este ano eu vou engravidar, mas no sentido assim, eu tava esperando engravidar mais pra frente, né? Isso já foi um processo diferente, né? Como foi no sentido de uma surpresa, né? Então, isso já me gerou uma certa ansiedade, né? Uma certa preocupação. Foi uma gravidez planejada, a Lisa foi muito desejada, oramos muito para que ela viesse, né? E fizesse a diferença nesse mundo. Tivemos acompanhamento com o plano, né, de saúde, a Dor também, minha parceira. É um anjo, né, na nossa vida, super indico. Sempre quis ser mãe, né? Sempre fez parte do meu sonho, assim, das minhas realizações. Vivenciar o processo de maternar para as sociedades tradicionais africanas, para os povos mais tradicionais. A gestação ela é um portal, né? Então, é um momento que a mulher se conecta com o sagrado e é um portal para a vida. Então, o meu pré-natal, ele foi no SUS, e eu queria que fosse também, porque eu acredito muito também nessa proposta de um processo humanizado, sobretudo no parto, e o SUS oferece isso. Mas durante o meu processo de pré-natal, eu percebi que o atendimento que me foi oferecido não foi a propaganda, né? Então, mau atendimento, né? Alguns exames eu fiz até atrasada, então isso poderia ter me prejudicado ainda mais. Por exemplo, se eu tivesse algum problema no início ali da gestação, eu iria ficar prejudicada, mas a minha sorte é que eu estava saudável. Eu comecei meu pré-natal no Distrito Federal, e lá mesmo eu já comecei a perceber algumas falhas no sistema de saúde, porém, o atendimento que eu recebia lá era de excelência, assim. E quando foi em julho, eu vim para Goiânia, né? Eu queria passar minha gestação, como eu disse, né? Um movimento muito sagrado. Eu queria vivenciar minha gestação próximo dos meus familiares, do meu pai, da minha mãe, do meu irmão, dos meus amigos. Já no meu primeiro contato com a enfermeira, na época eu usava meu cabelo dreadlock, né? E eu senti assim, que a forma que eu chegava, né? Porque o racismo a gente sente pelo olhar. E a forma que eu chegava e a forma que a pessoa se comunicava comigo era muito violenta, sabe? A primeira violência obstétrica, ela é uma forma de abuso ou da forma psicológica, verbal, física. É um abuso da mulher que está naquela situação de ou gestação, parto e puerpério. E geralmente é praticada por um profissional de saúde, mas não envolve só o profissional de saúde, envolve qualquer profissional que atenda ela em algum momento durante essa gestação parto puerpério, por exemplo, uma recepcionista no hospital, né, uma técnica de enfermagem, uma enfermeira e o próprio obstetra também.
mas que eles vão agir de uma forma abusiva em relação ao comportamento da paciente. São vários tipos de condutas, né, que são realizadas com a paciente. Então, pode ser realizada com a mulher gestante, parturiente, mulher em situação de abortamento, mulheres em estado puerperal, né? E o que acontece? São vários tipos de condutas. Nós não temos um rol taxativo de condutas. Então, não posso virar para você e falar assim, olha, violência obstétrica é isso. A Organização Mundial da Saúde trouxe um conceito recentemente de violência obstétrica que seria qualquer prática desumanizada realizada no período de assistência reprodutiva dessa mulher. Eu vou também ampliar para mulher em homens trans, que são homens que engravidam também. Então, seria qualquer prática desumanizada, excesso de medicalização, patologização de todo o processo de parto, de assistência ao parto e práticas que possam ser encarada para essa mulher como uma experiência negativa. Aqui em Goiás, por exemplo, nós temos uma lei de violência obstétrica e a lei vai falar isso, que todo ato praticado pela gestante que ofenda, que restrinja direitos, que intervenha desnecessariamente no trabalho de parto dessa mulher é considerado violência obstétrica. Então, como que eu vou falar para você assim, olha, é crime? Não tem como. Por quê? Porque eu vou ter que pegar uma conduta específica dentro da categoria de condutas de violência obstétrica para falar, olha, não, nesse caso aqui a gente tem lesão corporal, nesse caso aqui a gente tem injúria, a gente tem um crime contra a honra, uma calúnia. Eu tive situações assim que eu ficava 3 minutos dentro de um consultório do médico, já assim, com a gestação avançada, informações não foram dadas. Né? E isso é muito grave, porque pode atrapalhar em todos os processos, né? Da gente conseguir fazer um parto que seja menos doloroso, né? Mais humanizado, né? E esse dia a consulta que eu tive lá não durou 15 minutos. A médica veio assim bem rápido, olhou minha pressão, olhou o bebê, eu falei, olha, ela tá se mexendo bem pouco. Ela, não, tá tudo normal, o bebê tá mexendo normal. Ficar saindo de casa para ir numa maternidade, para ser maltratada lá no início já do atendimento, você já é maltratado. Você chega lá no local, as instalações do local já são extremamente precárias. Seu acompanhante não pode entrar com você, mas as salas têm até barato. Acredito que uma das coisas mais comuns, até alguns estudos sinalizam hoje, é assédio moral. Assédio moral de profissionais que às vezes tentam passar medo relacionado ao parto para essa mulher de coisas que não procede, tentando ludibriar ela para uma cesariana e tirando até mesmo as possibilidades dela planejar esse parto. A prevalência de violência obstétrica hoje no Brasil varia de 18,3% a 44,3%. de pessoas que são violentadas no cenário de parto, seja no setor público ou no setor privado, que também é um local que tem uma prevalência muito alta de violência obstétrica. Eu sou fã número 1 de doulas. Eu acho que elas ajudam muito, não só no papel psicológico, mas às vezes no alívio da dor, numa massagem, no sentido de, tô aqui com você, você vai conseguir, de dar força no momento que precisa, de ajudar a mãe a se conectar ali com o filho e entender que aquele processo de dor que ela está sentindo é importante para que ela tenha um bebê no colo daqui a pouco. A doula, no cenário de parto, ela atua primeiro na preparação desse casal. Então, quando a gente fala que teve uma doula no trabalho de parto, a gente não chega só na hora do trabalho de parto com o casal e vai trabalhar ali.
a gente faz encontros com esse casal, explicando para eles o processo do parto, o processo fisiológico do parto, as violências obstétricas que podem acontecer, e como a gente atende bastante parto, a gente meio que conhece cada hospital, cada maternidade, o médico, a gente fala, olha, essa maternidade costuma fazer assim, costuma fazer assado, então o melhor é deixar o processo mais fisiológico, mais natural possível. Né? Então a gente atua no trabalho de parto na prevenção antes, com informação, explicando para esse casal o que é a violência obstétrica, o que é o processo fisiológico. Hoje em dia tem a lei municipal em Goiânia, né? Que dá à mulher o direito, né, de ter uma doula da escolha dela, né? E essa lei faz com que os hospitais, sejam públicos ou sejam particulares, aceitem a doula dentro da instituição para assistir a mulher durante o seu trabalho de parto, durante o período de pré-parto, parto e pós-parto. A nível estadual, nós temos também a lei estadual, que foi, inclusive, ano passado, foi aprovado um PL que classificou o serviço da doula como uma atividade essencial. Sendo, né, uma atividade essencial, ela não pode ser impedida, por exemplo, na pandemia, né? Que aconteceu, nós estávamos tendo alguns probleminhas de entrar em alguns hospitais. Que hoje, no meu ver, a maior violência obstétrica que tem acontecido no cenário de Goiânia é o excesso de medicalização do trabalho de parto. Medicalizar um processo fisiológico, que é normal, é comum, toda mulher passa. E as violências obstétricas reais mesmo, as físicas, a gente costuma dar um toque no companheiro, no acompanhante de parto, né, companheiro dessa mulher ou acompanhante, às vezes é a mãe dela, a tia dela, para que ela haja. A gente não pode agir contra o médico, contra o provedor de saúde. A gente pode dar um toquinho lá, né? E aí a gente deixa a cargo do acompanhante. E é importante o papel da doula porque ela é uma profissional que não está ligado à instituição ou à equipe técnica que vai acompanhar essa mulher. Ela está vinculada à gestante. Então ela vai trazer informação de uma forma neutra, sem ter esse peso ali da instituição e do profissional atrás. Ela vai ali trazer uma informação de qualidade, baseada em evidências científicas para essa mulher, ter ali o conhecimento e saber escolher o que ela vai querer, o que ela não vai querer, que tipo de assistência ela quer para o parto dela. E a doula vai apoiar. Durante todo o processo ali, vai apoiar as escolhas da mulher e vai estar ali do lado. A dica que eu dou para toda e qualquer mulher, homem trans, é que você construa o seu plano de parto. Eu não tenho doula. Tente construir o plano de parto. Hoje tem modelos na internet de planos de parto. Não é necessário registrar em cartório um plano de parto feito, assinado pela mulher, pela pessoa que vai parir. Ele tem valor legal. Busque informações, entenda tudo o que vai acontecer. Tenha esse documento em mãos. Apresente no pré-natal, apresente quando você for entrar na maternidade. Aí o médico vem para fazer qual que é o nome? O toque. Eu nunca gostei de toque, né? Mas vamos lá. E o médico, eu me senti violada quando ele disse que eu não precisava gritar. Você não precisa gritar desse tanto. Não precisa disso tudo. Não era ele que estava sentindo, né? Claro. E ele só fez o toque em mim depois que eu parasse de gritar. Ele insistiu para que você parasse, tá? Estava bem concentrada, tentando passar por aquele momento, sentindo muita dor. E ele meio que trouxe ela a consciência, tirou ela daquele momento de concentração para afirmar para ela que ela não precisava daquilo tudo e tal. O médico fez o toque, saiu, passa um pouco, ele volta. E eu já falei, nossa, eu não gostei desse médico, já não gostei dele. E aí ele volta já falando para fazer uma episiotomia. Está preparada, fez todo um processo, fez fisioterapia pélvica, a gente tem informações, né, sabe de como funciona esse processo, te respeito, ok, mas não é nossa vontade. E como ele estava com ímpeto assim e atrapalhando ela, eu fiz com que ele se retirasse do quarto,
né, para que ele não continuasse falando aquilo. Aí eu abri o olho, né? Não quero, não é pra me cortar, não é pra me cortar, sai daqui, sei lá, já falei. E ele, é o meu nome que está em jogo. E ele ainda fez esse comentário, é o meu nome que está em jogo. E a gente falou, não, muito obrigado, com licença. Voltamos, Lisa nasceu maravilhosamente, empelicada, linda, cheirosa. E o médico foi fazer a minha sutura. O doutor, tá doendo? Não, você não tem que sentir dor não, você tá sentindo as minhas mãos, o doutor, de verdade. Eu sinto as suas mãos embaixo, mas aqui em cima tá ardendo, nesse local aqui tá doendo. Eu perguntei pra enfermeira se, assim, será que tá tudo bem? Será que ele fez o serviço dele certo? E a minha indignação é que eu perguntei. E ela, não, tá tudo bem, tá tudo certo. Chamava a enfermeira, olha, fala pro médico que tá doendo, eu queria um remédio. Tá, não, tá aqui, gelo. Me deram gelo pra colocar na vagina porque tava tudo bem. Eu falei, nossa, eu quero muito remédio pra dor. Fui pra casa, antes disso, depois que me deram alta, eu tive um desmaio. Nesse desmaio, ela falou, olha, você já recebeu alta. Se for pro médico vir te examinar, a gente vai ter que fazer de novo. Eu falei, olha, não tem interesse, eu falei, Diego, eu não quero ficar aqui. Eu tô sentindo dor e eles estão falando que tá tudo bem. Não melhorava e eu acho que eu tive coragem de tirar uma foto. Mandei a foto pra minha doula, tá normal, Thaís, estranho, tá normal. Vai numa emergência, num postinho aí perto, às vezes é a limpeza, algo assim, não tô fazendo direito. Quando chegou lá, a médica falou, olha, a sua sutura não foi bem feita, não costuraram a parede interna do seu útero, não costuraram os lábios superiores, você tá correndo risco, um sério risco de infecção generalizada. Toma esse medicamento, você tem 2 dias para melhorar, não melhorando, você retorna, que a gente vai ter que refazer a sua sutura. O médico, o diretor, não sei se é técnico, administrativo, diretor-geral, mas ele viu a foto da Thaís, se impressionou e entrou em contato com a gente, oferecendo até uma cirurgia reparadora, né, para você ver o tamanho do caso, né, da situação que foi. E em seguida ele demitiu o médico. A minha dor de cabeça, ela tá numa intensidade que eu choro a noite inteira de dor. Daí ela saiu da consulta que estava comigo, foi no consultório da médica e voltou com uma receita assinada de um medicamento chamado Paco. Aí nessa consulta ela fez o exame clínico, né? A bebê já estava encaixadinha, só que minha filha não mexia de jeito nenhum. E eu falei para ela, olha, ela tá mexendo muito pouco. Ela disse assim, não, normal, um bebê quando fica grande vai parando de mexer mesmo. Quando eu cheguei na farmácia para comprar esse medicamento, a farmacêutica não queria entregar. Ela ficou muito receosa, ela falava assim para mim, olha, você tem certeza que esse medicamento, eu só vou te vender porque você está com receita, que não sei o que. Esse medicamento é muito forte, a gente usa para paciente com câncer, com alguns tipos de câncer, né? Inclusive a especialização da enfermeira é em oncologia, não era em obstetrícia. Aí eu fui para casa, tomei a medicação, eu senti o padrão de movimento da minha filha mudar, sabe? Ela não estava mexendo, mas aí comecei a sentir contrações. Quando eu cheguei lá para fazer o ultrassom, o médico disse que o coraçãozinho, né, eu até gravei na consulta, não estava batendo. Falei, como assim não tá batendo? Fui mostrar a gravação, porque eu tinha gravado. E aí ele sequer ouviu a gravação e falou pra mim, não, isso aí não é coração, não. E aí ele me deu essa notícia, assim, de uma forma extremamente grosseira e me deixou lá. A gente conseguiu um Uber, fomos direto pro hospital, e no Uber a minha filha ainda se mexia. Quando a gente chegou lá no hospital, fizeram a triagem, que aferiram a pressão novamente, ela estava 16/9. Aí já me encaminharam direto para um consultório de uma médica obstétrica, e essa médica falou, não, vamos refazer o exame, mas aqui a gente não tem vaga de ultrassom. A gente está em troca de plantão, então vou fazer em caráter de exceção, mas você não vai ter o laudo das imagens. E aí ela foi e me levou para dentro da sala, eu já ouvi ela falando com a outra médica, OF,
E aí eu entendi que tinha sido constatado o óbito fetal, daí eu ouvi elas falarem algo sobre minha placenta, que havia uma mancha vermelha. Aí ela chegou para me falar, olha, o óbito acabou de ocorrer e a gente vai ter que induzir seu parto. Aí eu falei, tem como fazer uma cesariana? Ela disse que não. E aí eu fiquei assim, tipo, como assim isso aconteceu? Porque na hora que eu saí da consulta pela manhã, a enfermeira estava falando para mim assim, ai, daqui uns dias seu bebê vai estar no seu braço. Simplesmente minha filha morreu do nada e ninguém sabe me explicar o que aconteceu, sabe? Porque eu falava, como assim? Tipo, como isso pode acontecer? Aí a médica virou pra mim, não, basta estar vivo pra morrer. Para uma médica, não se apresentou, só disse que ela era obstetra-chefe e que a partir daquele momento eu não tinha direito a acompanhante e minha mãe tinha que se retirar. Esse direito não é facultativo ao hospital. E aí elas disseram não, porque aqui tem protocolos internos e gestante aqui no Marlene Teixeira não tem direito a acompanhante não. Que era como se eu estivesse sendo punida pelo um óbito completamente evitável da minha filha. Sabe? Não tive assistência psicológica, fui deixada lá ao léu. Imagina, você ter uma filha e você só poder conhecer ela no IML. Foi isso que eles fizeram com o pai da minha filha. Gestantes, pesquisem sobre parto, pesquisem sobre violência obstétrica, pesquisem sobre os direitos de vocês dentro de uma assistência adequada, pesquisa a maternidade. Essa maternidade é uma maternidade humanizada? Como que é que funciona essa maternidade? Eu sempre gosto de trazer a seguinte reflexão. Será que se fosse um homem parindo, as práticas seriam as mesmas? Ou será que não? Sempre gosto dessa comparação. Como seria se fosse um homem nessa situação? Será que as pessoas teriam tanta posse do corpo dessa pessoa? Agiriam dessa forma, com falas agressivas, palavras pejorativas? Será que as pessoas agiriam da mesma forma? No meu caso, eu tive... Eu nem gosto de usar essa palavra, mas foi sorte. Né? E a gente não pode contar com a sorte, a gente tem que contar com atendimento, com atenção, com informação. E eu só chorava e tinha que cuidar da Lisa, perdi ali o primeiro banho, perdi a vacina, perdi exames do pezinho, porque ali a criança chora horrores e nada melhor do que a mãe do lado, um peito para acalentar. E fato, né, de ter passado por tudo isso e correndo risco de infecção generalizada, você já pensa na morte, enfim, você pensa no pior. Mas o pior foi não ser bem, não sei se é bem atendida. Não ser tratada com respeito. Não ser tratada com respeito, o médico não fez o que ele deveria fazer. Como que você se sente hoje? Eu me sinto extremamente solitária. Eu ainda sinto falta da minha filha e eu vou sentir todos os dias. E eu já cheguei ao ponto de entender que eu nunca vou esquecer ela, sabe? Eu nunca vou... Ela vai ser sempre a minha primeira filha. Ela vai ser sempre minha estrela. A gente teve uma história e a gente tem uma história juntas. E eu acho muito injusto ter enterrado uma criança tão pequenininha. Parece que depois que minha filha morreu, era óbvio que ela ia morrer, que era a única forma, a única chance pra gente era que ela morresse ou eu.